Boa noite, pessoal. Eu vou fazer de uma forma diferente, eu vou corrigir as atividades complementares que eu passei na sexta-feira, dia 8. Vou disponibilizar o vídeo no YouTube do colégio e aí eu quero que vocês corrijam e vejam os acertos e erros e quais são as suas dúvidas, ok? Bom, a questão 1. Determine a equação reduzida da circunferência que tem raio R e centro C em cada caso. Então, nós temos aqui 5 casos. A equação reduzida da circunferência é do tipo x menos a elevado ao quadrado mais y menos b elevado ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Bom, então eu tenho aqui o raio igual a 3 e o centro, então, 3 e 3. Então, onde tem A, eu vou substituir por 3. Onde tem B, também vou substituir por 3. Então, vai ficar x menos 3 elevado ao quadrado mais y menos 3 elevado ao quadrado. Como o raio é 3 e ele tem que elevar ao quadrado, 3 ao quadrado é 9. Bom, na letra B, então eu vou substituir. O centro tem coordenadas 1 em 1 e o raio é igual a 1. Então, a equação reduzida que eu vou obter, x menos 1 elevado ao quadrado, mais y menos 1 elevado ao quadrado é igual a 1. 1 elevado ao quadrado é 1. Na letra C, então, eu tenho que tomar cuidado com os sinais, né? Se a fórmula é x menos a com menos da fórmula, com menos aqui das coordenadas, vai ficar positivo. X mais 3 elevado ao quadrado, a mesma coisa com B, né? Y mais 2 elevado ao quadrado, e raio 1 igual ao quadrado é igual a 1. Bom, e quando o centro dessa circunferência tiver coordenadas 0 e 0? Então, eu já posso escrever já que a minha equação reduzida será x ao quadrado mais y ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. O raio ao quadrado é 3 ao quadrado, que é 9. Bom, chegamos então na letra E. Aí tem fração. Fração aqui não vai interferir em nada, porque aqui a gente só está encontrando a equação reduzida. Então, esse é o A, esse é o B. X menos 1/3 elevado ao quadrado, mais y menos o valor de B, que é 2/3, também elevado ao quadrado, é igual a 1 ao quadrado, que é igual a 1. Certo? Bom, a questão 2 está pedindo para a gente calcular o raio e o centro das circunferências com as seguintes equações reduzidas. Então, aqui a gente tem as equações reduzidas e a gente vai calcular, então, o centro de cada uma dessas circunferências e os seus raios. Bom, na letra A aqui eu tenho x mais 2 ao quadrado mais y mais 2 também elevado ao quadrado é igual a 25. Bom, então, se aqui ficou positivo, então significa que ele era negativo. E se aqui ficou positivo, também significa que ele era negativo. Então, as coordenadas do centro dessa circunferência vão ser menos 2 e menos 2. E o raio, basta a gente tirar a raiz quadrada. Raiz quadrada de 25 é igual a 5. A letra B, então, o centro então tem coordenadas. Se era negativo, vai ficar positivo. Se era positivo, vai ficar negativo. E o raio, eu vou tirar a raiz quadrada de 9, que é 3. Na letra C, x menos 2 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado é igual a 75. Bom, então, se era negativo, vai ser positivo. Se era positivo, vai ser negativo. A raiz quadrada de 75 é um número que não é um número racional. Ele é irracional, ele não tem um número que multiplicado por ele mesmo vai dar esse valor. Então, eu tenho que fatorar o 75. Quando eu fatoro 75, eu vou encontrar 3 vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, raiz quadrada de 25 é 5. 5, raiz quadrada de 3. Bom, na letra D, é o que aconteceu no exercício anterior, né? Quando está escrito x ao quadrado mais y ao quadrado, significa que as coordenadas dessa circunferência passam pela origem. Ou seja, 0 e 0. O raio vai ser a raiz quadrada de 16. E para a gente finalizar esse exercício número 2, a letra E, então, eu vou ter coordenadas do centro da circunferência. Um positivo, que é o A,
e menos 1, que é o b. E o raio vai ser a raiz quadrada de 2, certo? Essa matéria é bem simples, né? Bem tranquila. Aí vamos ver como que alguma faculdade pode ter cobrado alguma questão envolvendo, então, as coordenadas do centro de uma circunferência e o raio. Então, a gente tem uma questão aqui lá da Unifor, do Ceará. O centro e o raio de uma circunferência de equação x menos 2 elevado ao quadrado mais y menos 3 também elevado ao quadrado igual a 4 são, respectivamente. Bom, gente, então, ó, a equação reduzida de uma circunferência ela é escrita da forma x menos a, y menos b, os dois binômios elevado ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Se é negativo, então o a vai ser positivo. Se é negativo, o b vai ser positivo. E o raio, basta a gente tirar a raiz quadrada de 4. O raio, então, é igual a 2. A alternativa correta, que a gente deveria ter marcado, letra C. Bom, aqui, de cara, a gente já poderia ter eliminado algumas das alternativas. Entre elas, a letra A gente poderia ter eliminado também a letra D e a letra B. Poderia ficar em dúvida, né, entre a C e a E. Mas aí só lembrar que eu tenho que tirar a raiz quadrada do raio. Tá bem? Questão 4. Escreva V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas, justificando as falsas. Como que a gente comprova uma falsidade na matemática? Com cálculos. A letra A, o centro da circunferência de equação x menos 1 elevado ao quadrado mais y mais 2 elevado ao quadrado é igual a 10. É o ponto menos 1 e 2. Bom, essa alternativa é falsa porque o centro, as coordenadas do centro dessa circunferência, na verdade, é 1 positivo e menos 2. Né? Para ficar negativo, tem que ser positivo. Para ficar positivo, tem que ser negativo. Letra B. X mais 3, o raio da circunferência de equação x mais 3 elevado ao quadrado mais y menos 5 elevado ao quadrado é igual a 5 é 5. Também é falsa. Por quê? Porque eu tenho que tirar a raiz quadrada de 5. Então, o raio seria raiz quadrada de 5. Letra C. A circunferência com centro na origem do sistema cartesiano e com raio 3 raiz quadrada de 2 é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 18. Bom, então aqui a gente pode ficar com dúvida porque está faltando, na verdade, aqui é o sinal de igualdade. O que foi feito nessa equação reduzida aqui? Eles trouxeram o 18, que estava depois do sinal da igualdade, trazendo para antes do sinal, trocando de sinal. Então, faltou igual a 0. Bom, mas 18, quando eu fatoro 18, eu vou encontrar justamente 3 raiz quadrada de 2. E é justamente o valor do raio. Então, a letra C é verdadeira. A letra D. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 64 é uma circunferência com centro na origem e raio igual a 8. É a mesma situação da letra C, né? Aqui, na verdade, eles trouxeram o 64 para antes do sinal da igualdade, mas a equação reduzida dessa circunferência é x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 64. E o raio vai ser a raiz quadrada de 64, que é igual a 8. Então, é verdadeiro. Bom, e a letra E? X mais 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado é igual a 50. É uma circunferência com raio 5 raiz quadrada de 2 e centro no ponto menos 1 e 1. Bom, então vamos verificar. Se é positivo, tem que ser negativo. Se é negativo, é positivo. E quando eu fatoro 50, então vai ficar 5 ao quadrado vezes 2. Pois bem, raiz quadrada de 25 é 5, 5 raiz quadrada de 2. Então a letra E também é verdadeira, ok? Continuando, pessoal. A questão 5 é uma questão de faculdade também, o FRGS.
Considere as circunferências definidas por x menos 3 elevado ao quadrado mais y menos 2 elevado ao quadrado é igual a 16. Estou chamando essa circunferência de circunferência 1. E x menos 10 elevado ao quadrado mais y menos 2 elevado ao quadrado é igual a 9. Estou chamando essa circunferência de circunferência 2. Elas estão representadas no mesmo plano cartesiano. As coordenadas do ponto de intersecção entre essas circunferências são... Bom, para eu saber onde elas vão se intersectar, eu preciso desenvolver cada um desses binômios. Quando eu desenvolvo a circunferência 1 e a circunferência 2, então eu vou encontrar duas equações distintas. Então, a equação de circunferência na forma geral da equação da circunferência 1 vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x menos 4y é igual a 3. E a segunda, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 20x menos 4y é igual a menos 95. Bom, não sei se vocês conseguem perceber, se eu multiplicar qualquer uma das equações por menos 1, eu vou eliminar já de cara o x ao quadrado e o y ao quadrado e o menos 4y com o menos 4y. Então, eu optei em multiplicar a segunda, tá? Para ficar com um número positivo maior, certo? Depois que eu multipliquei, então, a segunda equação por menos 1, eu vou somar, então, com a primeira. Então, eu vou eliminar tanto o x ao quadrado quanto o y ao quadrado e o 4y. Então, vai me sobrar, então, menos 6x com mais 20x, 14x. 3 mais 95, 98. X é igual a 98 sobre 14, x é igual a 7. Bom, se eu quisesse, eu já poderia parar por aqui. Por quê? A única alternativa que aparece o 7 como x aqui é a letra A. Então, a resposta é a letra A. 7 para x e y igual a 2. Ah, mas se eu quisesse, então, tirar a prova dos 9? Bom, eu tenho o valor de x. Eu posso substituir esse valor aqui em qualquer uma das equações. Vou fazer aqui só para a gente comprovar. Então, eu escolhi a primeira. Onde tem x, eu estou substituindo por 7. Então, eu vou encontrar uma equação de segundo grau, com seus três coeficientes, a, b e c. Bom, vou resolver da forma mais tradicional. B ao quadrado menos 4ac. Então, menos 4 ao quadrado, menos 4 que multiplica o valor de A, vezes o valor de C. 16 menos 16 é igual a 0, eu tenho que ter dois valores reais e iguais para as raízes que nós estamos encontrando. Menos B sobre 2A. O B é negativo, com menos da fórmula fica positivo. 4 dividido por 2 é igual a 2. Então, está mais do que comprovado que a resposta é a letra A, certo? Uma última questãozinha aqui, uma questão do Max São Paulo. Sabendo que o segmento de extremidades P com coordenadas 2 e 8 e Q, 4 e 0 é o diâmetro de uma circunferência, determine a equação reduzida dessa circunferência. Bom, então o primeiro passo que a gente tem que fazer aqui então é encontrar o ponto médio entre esses dois pontos. Então eu vou fazer x de P mais x de Q dividido por 2. 2 mais 4 dividido por 2 dá 3. Y de C então vai ser 8 mais 0 dividido por 2, que vai dar 4. Isso vai nos resultar então as coordenadas do centro dessa circunferência que a gente está procurando. O raio vai ser obtido pelo cálculo da distância entre o centro de coordenadas 3 e 4 e um dos extremos. Eu estou escolhendo aqui, então, o extremo P de coordenadas 2 e 8. Como a gente já viu isso em geometria analítica 1, né, a distância entre dois pontos, então eu vou pegar x de P menos aqui no caso, o x de C, elevado ao quadrado, y de P menos o y de C, também elevado ao quadrado. Bom, 2 menos 3 dá menos 1, 8 menos 4 dá 4. Menos 1 ao quadrado é 1, 4 ao quadrado é 16.
Então, a raiz quadrada vai ficar 17. Bom, como estou pedindo a equação reduzida dessa circunferência, então, x menos 3, o 3 é positivo, fica negativo. Y menos 4 elevado ao quadrado. Quando eu faço o raio ao quadrado, a raiz vai se anular. Então, x menos 3 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado é igual a 17, certo? Bom, pessoal, então essas foram as 6 questões que eu pedi para que vocês fizessem na sexta-feira, no dia 8, eu peço que vocês corrijam, verifiquem aquilo que ainda tem dúvida e caso ainda tenham, eu estou à disposição, tá? Amanhã vocês vão trabalhar com a questão de equação geral da circunferência, tudo bem? Boa noite para vocês.